E aí pessoal, Lucas Diniz, bora aprender? Galera, bora dar continuidade aí sobre nosso estudo de cinemática. Vamos falar um pouquinho agora sobre o movimento uniformemente variado. Já discutimos que não precisa ser uma reta, mas sim que a trajetória tem que estar muito bem definida, né? Ela tem que estar muito bem demarcada. Perfeito? Galerinha, vamos lá. Vamos primeiro tentar entender o que significa isso, né? Esse movimento, na verdade agora, a posição ela varia, mas a posição não vai variar linearmente. Ele ser uniformemente variado significa que a velocidade está variando a uma taxa constante agora. Então, a variação da posição é constante, certo? A taxa de variação da velocidade, que é a variação da posição, ou seja, a variação da posição é constante, certo? A velocidade, a taxa de variação da velocidade é constante. E a gente denomina isso como aceleração, ou seja, a gente diz que, bom, ΔV sobre ΔT, que é o quê? Taxa de variação da velocidade, ou seja, a taxa de variação da velocidade. Isso aqui agora que é a constante. Então, ó, a taxa de variação da velocidade é constante. Não só a constante, né, como diferente de zero. Zero é uma constante, mas se isso aqui for zero, não tem movimento uniformemente variado. Então, ela é constante diferente de zero, tá? E a gente dá um nome para essa taxa, a gente dá um nome para essa variação, que é de aceleração. A gente diz que ΔV sobre ΔT é A, onde A é a aceleração. Show? Qual é a unidade disso aí, né? Eu falo da unidade porque é importante você entender esse conceito. Isso aqui é a unidade de comprimento, L, tá? Por tempo ao quadrado. Tá, e no SI, como é que fica? Bom, no SI, isso aqui fica como sendo metros por segundo ao quadrado. O que isso significa, pessoal? Significa o seguinte: a cada segundo, a velocidade varia de tantos metros por segundo. Ou seja, a cada segundo, a velocidade varia tantos metros por segundo. Perfeito? Vamos chegar nas equações já já. É nóis? Ó, tá aqui, ó. A gente falou aqui, ΔV por ΔT é A, que é a nossa aceleração, perfeito? Lembrando que delta, variação, né? Então isso aqui a gente pode escrever como sendo V menos V0 sobre T menos T0 é igual a aceleração. Cuidado um pouquinho aqui, porque algumas questões elas dizem que esse T0 aqui, ela vai trabalhar com esse conceito de que o T0 não é zero. Essencialmente, tá? Olha aqui, essencialmente, a aceleração, quer dizer, V, isso aqui fica assim, ó, V menos V0, né? Então fica assim, ó, V menos V0 é A vezes ΔT. E aí a gente chega no V igual a V0 mais A ΔT. Perfeito? A gente chegou nisso aqui. Só que, observe que, via de regra, a gente diz que o T0 é zero. Então, se a gente diz assim, olha, o instante inicial é zero, ou seja, o que isso significa fisicamente? Significa que você vai passar a cronometrar o movimento, você vai passar a fazer as contagens que você quer para esse movimento, esse estudo que você está fazendo, a partir de um tempo
é que você está chamando de zero. É muito justo, né? É justificável você dizer que o instante em que você começa é o zero. É muito bom isso e facilita muito as contas. Então, bom, se o T0 é zero, a gente fica aqui V menos V0 sobre T é A, né? Então, passa o T multiplicando, ou multiplica por T dos dois lados, tanto faz, né? Tanto faz não, porque o que a gente faz é multiplicar por T dos dois lados e não passar multiplicando. Bom, e aí a gente chega na formulinha que é V igual, soma V0, V0 mais AT. O que isso aqui significa? Vamos discutir um pouquinho? Significa o seguinte, olha, eu tenho uma velocidade, eu estou a uma velocidade, né, inicial, só que eu vou acelerar, perfeito? E bom, dependendo do tempo que eu fique acelerando, eu vou aumentar minha velocidade ou diminuir. É isso que ela está dizendo pra gente. Você tem uma velocidade, bom, se você acelera positivamente, né, você aumenta a sua velocidade. Se você freia, isso aí é frenagem, né, a aceleração negativa, você diminui a sua velocidade. E isso tudo está atrelado ao tempo em que você está fazendo essa aceleração. Perfeito? Então, a velocidade que você vai ter é a inicial, mais o tempo que você ficou acelerando. Faz sentido, né? Perfeito? Vamos discutir um pouquinho mais daqui a pouco. Galera, vamos lá. A gente já viu que a área do gráfico velocidade com tempo é numericamente igual ao deslocamento, né? O delta S. Então, olha só, vamos lá. Vamos usar isso aqui. Tempo. Velocidade. Bom, uma reta, né? Vê se vocês concordam comigo que a gente aprende um pouco em matemática e a gente grava mais em matemática, mas isso aqui é a equação de uma reta, né? Y é igual. Bom, AT seria o nosso AX mais B. Y é igual a AX mais B, né? Isso é a equação de uma função afim, de uma reta, em que, bom, o A é o coeficiente angular, o V0 é o nosso B, que é o coeficiente linear, e ele é exatamente onde cortaria o eixo Y, só que no caso aqui é o eixo V, né? Então aqui é V0, ele chega a uma velocidade aí tal, né? Sei lá, depois de um tempo T, depois de um tempo T qualquer, ele chega a uma velocidade V. Perfeito? Vamos lá começar então, né? Podemos dizer, obviamente, que a área desse gráfico aqui, ela é o nosso delta S, certo? A área do gráfico. E como é que eu faço a área desse gráfico? Isso aqui é um trapézio, né? Se você deitar a cabeça assim, ó, você consegue ver que isso aqui é um trapézio, aqui tem 90 graus. Então, isso daqui é a altura do nosso trapézio, base menor e esse grandão base maior, perfeito? Então, bom, o ΔS, que é a área do gráfico, fica base menor, V0, mais a base maior, que é esse grandão aqui que é V, vezes a altura, que é T, sobre 2. Perfeito? Bom, vou botar aqui para vocês a fórmula da área do trapézio, daqui AT. A área do trapézio é Bzinho mais Bzão, vezes a altura, sobre 2. Tá? Foi isso que eu fiz. Bom, só que olha que interessante. A gente pode substituir o V por essa equaçãozinha que a gente achou, que a gente fica em função de uma única incógnita que a gente sabe, que é o V0, que a gente diz na física que são condições iniciais do problema, tá? Então, olha só, vamos lá. Isso aqui fica então que o ΔS, vou botar aqui embaixo, ΔS é igual a V0 mais V0 mais AT vezes T sobre etil. Então, ΔS é V0 mais V0, 2V0 mais AT vezes T sobre 2, né? Aqui eu aplico a distributiva e vai ficar assim, ó. ΔS é igual
T sobre 2 vezes 2V0. 2V0 vezes T sobre 2. Mais T sobre 2 vezes AT. Então, AT vezes T sobre 2, certo? Bom, então nosso ΔS ficou sendo igual a, corta o 2 aqui, né? Vupo, V0T mais A T ao quadrado sobre 2. E aí, para chegar na formulinha lá, basta que você abra aqui o ΔS. Eu vou apagar aqui só para você ver. Vou apagar aqui o, sei lá o que eu vou apagar. Vou apagar aqui em cima, que é a área do trapézio. E vou jogar essa continha aqui para lá, tá? Essa continha aqui que eu estou abrindo. ΔS é S menos S0, né? Então fica assim, ó. S menos S0, V0T, mais AT2 sobre 2. Então S, passa esse S0 para lá somando. S0 mais V0T, mais AT2 sobre 2. E aí você chega naquela fórmula lá do sorvetão, né? Que vocês falam. Certo? Bom, isso aqui diz pra gente o seguinte. Isso aqui é a equação de uma parábola. Deixa eu apagar isso aqui e vou falar isso aqui. Rapidinho. Segurei. Aqui. Pega a visione. Isso aqui é a equação de uma parábola, né? Olha só. A gente sabe que a parábola é y igual a um ax ao quadrado mais um bx mais um c, né? É exatamente o que eu tenho. Só que a minha incógnita aqui é t. É isso. E, na verdade, a gente chama isso de parametrização, tá? A gente bota a posição da partícula em função de um parâmetro, que é o tempo, que é bem justo você fazer isso. Ok? Eu posso fazer essa em função de V também não tem problema, você tem como fazer isso. Basta, olha só, se você pega esse tempo aqui, né? Olha aqui, o T, ele fica como sendo V menos V0 sobre A, né? Não é isso? Então, se você substituir T aqui, isso aqui tudo, você vai ficar com a posição em função da velocidade. Inicial, a velocidade inicial é uma constante, tá? A aceleração é uma outra constante também que você tem. E aí você fica com ela em função só da velocidade da partícula. Aí você tem a posição em função da velocidade dela. Mas, assim, pra gente não é muito jogo isso. Só tô falando pra vocês saberem que isso existe, vou até apagar, tá? Então, olha só, o que eu quero falar? Que isso aqui é a equação de uma parábola, perfeito? Então vamos desenhar aqui. Desenha. Você vai ter uma parábola, perfeito? Tempo, posição. Uma coisa que é muito interessante é que muitas vezes não, né? Você não tem o ramo da parábola quando t é negativo, né? Porque, bom, para a cinemática que a gente estuda, não existe tempo negativo, não tem como você regredir no tempo, né? A gente trabalha como tempo como sendo uma linha contínua que, bom, ele existe desde os primórdios da criação do universo e continua fluindo. É isso que a gente trabalha como sendo o conceito de tempo aqui. Então, bom, o que a gente tem, na verdade, é uma parábola que ela começa aqui e faz isso aqui. Pode ser que a posição pode ser negativa, né? Que eu posso estar voltando no sentido do eixo que eu decidi como positivo e tudo mais, ou de denominação. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, né? O que eu quero que você veja no primeiro momento é que a concavidade dessa parábola ser para cima, né? A concavidade dessa abertura, quando ela é para cima, ou seja, um sorriso, um smile, é porque a aceleração é positiva, tá? Então, bom, se ela está nesse formato aqui, vou até fazer assim, ó, para ficar mais bonitinho. Assim. Quando ela está nesse formato, isso aqui indica pra gente que a aceleração é positiva, ok? E se ela estiver para baixo, se ela estiver assim, isso aqui vai indicar pra gente que a aceleração ela é negativa, ela é uma frenagem, ou você está indo no sentido contrário, tanto faz, né? Não necessariamente uma frenagem, mas você pode estar acelerando
no sentido contrário ao seu movimento. Por exemplo, vamos supor que você esteja indo para a direita, ok? Aí você parou o carro, ok? E você inverteu o seu sentido do movimento, ou seja, você está voltando, você manobrou o carro e voltou. Você está acelerando no sentido contrário, né? Então, isso indicaria uma aceleração negativa se você tivesse adotado como indo para frente, né? Positivo. Então, faz aí um monte de denominação que não convém muito agora falar. Perfeito? Depois a gente fala aí sobre movimento acelerado, retardado. Eu acho uma bobeira isso aí. Perfeito? Mas, fazer um exemplinho pra gente terminar. Galera, botei a questão aí, né? E anotei os dados aqui pra gente. Aí fala que tem um atleta que vai correr 100 metros e ele faz isso em 10 segundos e parte do repouso. O que significa isso, né? Partir do repouso. Essa frase que ele dá pra gente indica o seguinte, ó. Que a velocidade inicial do cara é 0, ok? Delta S de 100 metros, né? Não botei aqui, mas são 100 metros. Aí ele faz algumas afirmações pra gente e pede para que determinemos qual delas é verdadeira ou falsa, né? Bom, primeiro ponto, ele diz aqui que a velocidade média tem que ser 36 km por hora. Aqui está metro por segundo, né? Então, ou tu passa quilômetro por hora já para metro por segundo, ou tu faz, depois converte de metro por segundo para quilômetro por hora. Eu vou passar logo aqui. Ele falou que a velocidade média, o módulo, são 36 km por hora. Cara, o que eu gravo? Eu gravei o seguinte, a cada 10 metros por segundo equivalem a 36 km por hora, né? Isso aqui você pode dividir por 3,6. Passar de quilômetro por hora dividir por 3,6. Posso mostrar para vocês depois, se vocês quiserem. Mas prefiro que você saiba, você grave que 10 metros por segundo são 36 km por hora. Fica mais fácil de fazer as contas. Então 36 km por hora são 10 metros por segundo. Ah, legal. Então vamos lá. O que é velocidade média? Bom, velocidade média é o tempo, a distância percorrida total, né, o delta S, sobre um delta T. Então são 100 metros sobre 10 segundos, que dá 10 metros por segundo. Bateu certinho, né? Então a 1 está correta. Vamos para 2. Ele falou na 2 que a aceleração é de 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos ver se isso confere, né? O que eu sei? Eu sei que delta S é um V0T, né? Mais um AT2 sobre 2. Isso aqui vem daquela. S é igual S0 mais V0T mais AT2 sobre 2. Só que eu veio botar S igual a S0, eu botei delta S. Ok? Quanto que é o delta S? 100 metros. Velocidade inicial, 0. 0 vezes qualquer coisa dá 0. A aceleração eu não sei, é o que eu vou descobrir. E em quanto tempo ele fez isso aí? Está aqui, 10 segundos, tá? Então é 10 ao quadrado sobre 2. 10 ao quadrado é 100, né? Então vai cortar. Cara, aqui dá 1, né? Nunca esqueçam, às vezes eu boto 0 também. Mas quando você corta assim, do outro lado sobra 1, né? Fica 100 divididos por 100, que dá 1. Passo 2 multiplicando, a gente tem que a aceleração então é de 2 metros por segundo ao quadrado. O que, bom, não confere com isso aqui, né? Então essa aqui está errada. E aí, por último, ele diz que a velocidade máxima do cara é de 10 metros por segundo. A velocidade máxima vai ser, se vocês concordam comigo, quando ele chega no final da pista, que ele vai acelerando até a chegar no ponto de chegada, né? E qual é essa distância, né? E qual é a velocidade que ele chega com isso aí? Deixa eu usar isso aqui, ó, V igual V0 mais AT. A gente sabe que o V0 é 0. E qual é o tempo que ele leva para acabar a corrida? Que é quando ele vai chegar com a maior velocidade, é quando ele vai ter a sua maior velocidade.
É quando ele passa pela linha de chegada. Porque ele não vai parar de acelerar até atingir a linha de chegada, certo? Então qual é a velocidade máxima que ele tem? V igual a aceleração que a gente acabou de achar, vezes o tempo, que é 10. Isso aqui dá pra gente 20 metros por segundo. Então também está errada, fica só com a 1, né? Só a 1 que está certo. Só para fechar, isso aqui também daria para você fazer por Torricelli, mas eu não falei, né? De Torricelli, então por isso que eu não fiz. Então, vamos falar um pouquinho na próxima aula sobre Torricelli e queda livre, beleza? Tamo junto. Bom, pessoal, se você gostou, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha e ativa o sininho. Valeu? É nóis!